Eurico Fernandes Barbosa. Presente. Juarez Ribeiro de Campo. Presente. Márcia Berno Secluski. Presente. Oswaldo Paulinho de Freitas. Rodrigo Ribeiro. Presente. Rosângelo Alberto Maltauro. Presente. Sergei Sêndico. Presente. Sidney Alegre. Presente. Tiago Mostacho, presente. Senhor presidente, acoro para o início da sessão. Com a proteção de Deus, temos trabalho da presente sessão. Portanto, convido o primeiro secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior e matéria em pauta da presente sessão ordinária. Ata número 15, referente à sessão ordinária realizada dia 6 de maio de 2024 em regime ordinário. Às 14 horas do dia 6 de maio de 2024, os senhores vereadores reuniram-se para mais uma sessão ordinária. O primeiro secretário, o vereador Tiago Mostacho, fez a chamada nominal dos senhores vereadores Eurico Fernandes Barbosa, Juarez Ribeiro de Campo, Márcia Berno Secluski, Oswaldo Paulinho de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângelo Alberto Maltauro, Sergei Sêndico, Sargento Sidney e Tiago Mostacho. Com a palavra, a vereadora Márcia, 2 minutos. Senhor presidente, prezados vereadores, solicito a dispensa da leitura da ata. Tendo em vista que a ata está à disposição de cada um de Vossas Excelências, defiro o pedido de Vossa Excelência, a vereadora Márcia, para a não leitura da ata da sessão anterior. Ofício número 13, 2024, do Conselho Municipal de Saúde, solicitando informações a respeito da regulamentação da escala 12/60 dos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Excelentíssimo senhor, o Conselho Municipal de Saúde de Palotina vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência dar ciência à Câmara de Vereadores que, em razão do arquivamento do projeto de lei número 79, 2024, pela Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa, solicitou junto ao Poder Executivo, Secretaria de Saúde e Sindicato de Servidores Municipais, através dos ofícios 10, 11 e 12 de 2024, informações sobre quais medidas estão sendo tomadas para regularizar a situação causada pela manutenção da escala 12/60, bem como quais medidas serão aplicadas para a compensação dos danos causados. Nessa oportunidade, reitero o protesto de autoestima e consideração e coloco-me à disposição para maiores esclarecimentos. Juliana Alves Baldi, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Palotina. Encaminha-se a mesa diretora para análise e suprimento. Ofício número 167, 2024, do Executivo Municipal, que solicita a disponibilização do plenário para a realização de audiência pública da LDO de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025. Senhor presidente, através deste solicitamos a disponibilização do espaço físico que esta nobre Casa de Leis possui para a realização da audiência pública de apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, exercício 2025, em cumprimento ao artigo 165, inciso 2º, e artigo 68 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. A mesma será realizada de forma presencial para autoridades locais, entidades de classe e população em geral, sendo que também terá sua transmissão pelas redes sociais. Pretendemos realizar a audiência no dia 15 de maio de 2024, a partir das 14 horas. Na certeza de podermos contar com o apoio e compreensão de Vossas Excelências, reiteramos a harmonia que há entre os poderes legislativo e executivo palotinense. Luiz Ernesto Giacometti, prefeito municipal. Deferido o pedido e fica extensivo a todos os senhores vereadores. Quero, neste momento, registrar a presença de todos que estão presentes aqui. A Ingra, do Observatório Social, sempre presente, acompanhando os trabalhos da sessão na segunda-feira. Hércio Finger também, Paulo Novaes, pastor Paulo Bonari e evangelista Sidney Pedro da Silva, pastor Paulo Bonari, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no centro de Palotina. Queremos agradecer a todos pela presença e todos que estão nesse momento acompanhando os trabalhos da sessão, através da TV Câmara e também através do Facebook da Câmara Municipal. Ofício número 171 de 2024, Executivo Municipal, encaminhando os atos administrativos do Poder Executivo. Ao excelentíssimo Eurico Fernandes Barbosa, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, em conformidade com o artigo 41, inciso 19 da Lei Orgânica Municipal, promulgada em 10 de setembro de 2020, estamos encaminhando os seguintes atos administrativos municipais.
leis ordinárias, erratas de leis ordinárias, lei complementar, decretos, erratas dos decretos, portarias, errata da portaria e editais. Sem outro particular, subscrevamos antesamente Luiz Ernesto Giacometti, prefeito municipal. Deferido o pedido, fica extensivo a todos os senhores vereadores. Ofício número 173 de 2024 do Executivo Municipal, que responde ao requerimento 3 de 2024. Excelentíssimo senhor Sargento Sidney, cumprimento a resposta fornecida ao requerimento 3 de 2024, referente à Sanepar. Excelentíssimo senhor, em atendimento ao requerimento de informações arada por Vossa Excelência de número 3 de 2024, a Administração Pública Municipal informa que, após solicitar as informações junto à Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, em anexo seguem: ofício de resposta da Sanepar em relação aos questionamentos, relatório anual de prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, contratos antigos de concessão, mapas indicativos relativos com rede coletora de esgoto e SEM, bem como rede seca, resolução número 2, MERAE 2023 Oeste, decreto 10.550/2022, que autorizou a prestação a título precário. Esperando ter atendido com a solicitação de Vossa Excelência, bem como permanecendo à disposição para os questionamentos complementares. Luiz Ernesto Giacometti, prefeito de Palotina. Para conhecimento de todos, e arquiva-se. Mensagem número 54, 2024, justificativa aos projetos de lei 102, 013, 104, 2024, do Executivo Municipal, que altera um PPA LDO e abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 988 mil e um crédito adicional especial no valor de R$ 566 mil, dentro da própria Secretaria Municipal de Educação, visando a contratação de professores, modalidade PSS, processo seletivo simplificado, por prazo determinado em cumprimento à emenda 29 dos 25% da educação. Baixa-se as comissões de justiça. Prossegue a leitura, primeiro secretário. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal os inclusos projetos de lei 102, 103, 104, 105, que autorizam o Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 566 mil e um crédito adicional suplementar no valor de R$ 988 mil e altera o Plano Plurianual PPA 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, exercício 2024, conforme descrição abaixo. Os projetos de lei 102 e 103 de 2024 visam promover ajustes no PPA e LDO, adequando valores das ações, visando a correlação entre os instrumentos de planejamento, ou seja, a sincronização entre PPA, LDO e LOA, conforme preceitua a legislação vigente. As metas fiscais devem ser compatíveis entre os instrumentos. O projeto de lei número 104, 2024, trata de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 566 mil, referente a remanejamento de dotações orçamentárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visando a contratação de professores através da modalidade PSS, contratação por prazo determinado para suprir a deficiência desses profissionais em sala de aula pelos motivos expostos na justificativa da Secretaria Municipal de Educação em anexo. O projeto de lei número 105, 2024, trata da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 988 mil, referente ao remanejamento de dotações orçamentárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, visando a contratação de professores através da modalidade PSS, contratação por prazo determinado, porém em elementos de despesas que já constavam no orçamento dessa secretaria. Também nesse projeto de lei está sendo realizada a realocação de dotação orçamentária com superávit financeiro de exercícios anteriores, dos recursos que estavam previstos na fonte de exercício corrente para pagamento de aporte para a cobertura do déficit atuarial do RPPS, que estão sendo alocados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a contratação dos professores, conforme explanado acima. Certos de contar com a habitual atenção
Luiz Ernesto Giacometti, prefeito municipal. Encaminha-se ao vereador requerente e arquiva-se. Mensagem número 12, 2024, legislativo ao projeto de lei, número 8, 2024, do Legislativo Municipal, que revoga integralmente a Lei Municipal número 6.179, de 24 de agosto de 2022 e dá outras providências. Mensagem número 12, 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a apreciação e deliberação dessa coleta da Câmara Municipal o projeto de lei número 8 de 2024, que revoga integralmente a Lei 6.179, de 24 de agosto de 2022. Tendo em vista que, em consulta ao portal de transparência do município, constatou-se que o referido objeto de concorrência, edital de concorrência pública número 5 de 2023, encontra-se suspenso e sem maiores detalhes ou informações quanto ao certame já mencionado e considerando o contido no artigo 41, inciso 15 da LOM, que conta com atribuições dos vereadores, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar e considerando que o interesse público deve prevalecer nessa situação, apresentamos o presente projeto para apreciação. Anteriormente, Eurico Fernandes Barbosa, Oswaldo Paulinho de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângela Alberto Maltauro, Sergei Sêndico e Sargento Sidney, vereadores. Baixa-se as comissões de Justiça, Finanças e Educação para emitir pareceres. Parecer número 58, de 2024, da Comissão de Justiça e Redação, composta pelos vereadores Rodrigo Ribeiro, presidente, Tiago Mostacho, relator, Juarez Ribeiro de Campos, secretário, com parecer e votos favoráveis à aprovação do projeto de lei 101 do Executivo Municipal. Anexa-se aos projetos correspondentes. Parecer número 58, de 2024, da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, composta pelos vereadores Juarez Ribeiro de Campos, presidente, Sergei Sêndico, relator, Oswaldo Paulinho de Freitas, secretário, com parecer e votos favoráveis à aprovação dos projetos de leis número 101 do Executivo Municipal. Anexa-se aos projetos correspondentes. Parecer número 59, de 2024, da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Serviços e Infraestrutura, composta pelos vereadores Rosângela Maltauro, presidente, Márcia Berno Secluski, relatora, Sargento Sidney, secretário, com parecer e votos favoráveis à aprovação do projeto de lei número 101 do Executivo Municipal. Anexa-se os projetos correspondentes. Quero, nesse momento, fazer um registro também aqui da presença do pastor Joaquim Pedro, juntamente com a sua esposa, irmã Luzia, presente na sessão, como em todas as sessões, o pastor Joaquim sempre está presente, e hoje em um dia bastante especial, pois trata de uma moção de aplauso que daqui a pouco será lida e votada na sequência, aí onde é dada uma moção de aplauso ao pastor Joaquim. Parabéns, bem-vindos, sinta-se bem. Requerimento número 24, de 2024, de autoria dos vereadores Eurico Fernandes Barbosa, Oswaldo Paulinho de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângela Alberto Maltauro, Sergei Sêndico e Sargento Sidney, requerendo informações a respeito dos contratos de reformas das praças públicas do município. Com foco no artigo 172 da Resolução 1 de 2020, os vereadores que o presente subscreve, usando suas prerrogativas, seja levada à análise do plenário, conforme previsto na Resolução 1 de 2020, com o intuito de que o senhor prefeito municipal encaminhe para a Câmara Municipal de Vereadores as seguintes informações quanto às reformas das praças públicas do município. Cópia do contrato com a empresa que está fazendo a obra da Praça Rafael Piveta. Cópia do contrato com a empresa que está fazendo a obra da Praça Prefeito Valdemar Gregório Epinotti. Autoria: vereadores Eurico Fernandes Barbosa, Oswaldo Paulinho de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângela Alberto Maltauro, Sergei Sêndico e Sargento Sidney. Esse requerimento se faz necessário para sanar dúvidas quanto ao que está sendo realizado pelas empresas que estão realizando as obras, as datas de início e término das obras e valores que serão pagos. Nesses termos, pede-se deferimento Eurico Fernandes Barbosa, Oswaldo Paulinho de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângela Alberto Maltauro, Sargento Sidney e Sergei Sêndico. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão. Quero, neste momento, por se tratar de autoridade eclesiástica, quero convidar neste momento
pastor Paulo Bonari, pastor Joaquim Pedro e também o evangelista Sidney Pedro da Silva, para que faça assento à mesa das autoridades, por se tratar de autoridades eclesiásticas neste momento. Convido-os para que sente à mesa das autoridades. Obrigado. Requerimento número 25 de 2024, autoria dos vereadores Rodrigo Ribeiro e Sergei Síndico, requerendo informações quanto ao terminal rodoviário, vereador Neuro José Daniel. Com foco no artigo 172 da Resolução 1 de 2020, os vereadores que o presente subscreve, usando suas prerrogativas, seja levado à análise do plenário, conforme previsto na Resolução 1 de 2020, com o intuito de que o senhor prefeito municipal encaminhe para a Câmara Municipal de Vereadores as seguintes informações quanto ao terminal rodoviário vereador Neuro José Daniel. Qual foi a empresa vencedora da concessão dos serviços do terminal rodoviário? Cópia do contrato realizado com a empresa vencedora. Autoria: Rodrigo Ribeiro e Sergei Síndico. Justificativa: necessitamos de tais informações, tendo em vista que quem trabalha no terminal rodoviário está esperando que a empresa que irá assumir a concessão preste um melhor serviço à população, com limpeza e manutenção do espaço da rodoviária, principalmente os banheiros, onde vários munícipes têm reclamado do estado em que se encontra a nossa rodoviária municipal. Nesses termos, pede-se deferimento. Rodrigo Ribeiro e Sergei Síndico, vereadores. Baixo as ordens do dia da presente sessão. Moção de aplausos número 4, 2024, de autoria de todos os vereadores, expedida ao pastor Joaquim Pedro da Silva por sua dedicação religiosa frente aos 49 anos de Paulotina. Em conformidade com o artigo 152, inciso 1º da Resolução 1 de 2020, os vereadores que a presente subscrevem oferecem a presente moção de aplausos ao pastor Joaquim Pedro da Silva, por sua dedicação religiosa frente aos 49 anos de Paulotina. Joaquim Pedro da Silva nasceu em 13 de abril de 44, na cidade de Intambé, Minas Gerais, filho de Cinzinho Pedro da Silva, em memória, e Luzia Rodrigues de Souza, em memória, casada com Luzia Júlio da Silva, com quem teve os filhos Sidney Pedro da Silva, casado com Vanilda Avelino Daniel da Silva, Paulo Pedro da Silva, casado com Janete de Aguiar da Silva, e Marcos Pedro da Silva, casado com Tereza da Silva, Rosana Pedro da Silva, em memória, e Moisés Pedro da Silva, em memória, avô de 13 netos e 3 bisnetos. Seu Joaquim, ainda recém-nascido, mudou para São Paulo, onde permaneceu por cerca de 10 anos. Em 1954, mudou-se para Jaguapitá, no Paraná, com apenas 10 anos. Começou a trabalhar na roça, ajudando a família, onde residiu por 3 anos. Em 1957, morou em Cianorte. Os anos de 60 a 61 foram difíceis para seu Joaquim, quando seus pais faleceram, indo morar com seus irmãos, onde trabalhava no café. Já em 65, casou-se com a esposa Luzia Júlio da Silva. Nesse mesmo ano, mudou-se para Terra Boa, onde trabalhou de boia fria, e em seguida foi residir em Alto Paraíso, local que trabalhava na roça, onde nasceu o filho Sidney Pedro da Silva. Em 1966, nasceu o filho Paulo Pedro da Silva. E em 67, decidiu ir morar em Umuarama, quando nasceu Moisés Pedro da Silva, em memória. Em 1968, nasceu a filha Rosana Pedro da Silva, em memória. No ano de 1970, nasceu o filho Marcos Pedro da Silva. Nesse mesmo ano, foi para a comunidade de Ercilândia, município de Brasilândia do Sul, onde trabalhava na roça. Em 74, voltou para Umuarama, onde trabalhou como ensacador, e em 75 migrou-se para Paulotina, onde permanece até os dias atuais. No município paulotinense, trabalhou na antiga Coopervale, hoje Cevale, e anos depois ingressou-se na empresa Riede como ensacador. Nas horas de folga, se dedicava exclusivamente aos trabalhos da igreja. Sua missão junto à Igreja Assembleia de Deus iniciou em 1982, como cooperador, ajudando nos trabalhos da igreja, até que em 1990 foi elevado a presbítero, função eclesiástica que exercia com muita dedicação. Em 2004, Joaquim Pedro foi consagrado a evangelista, aumentando ainda mais sua responsabilidade frente aos trabalhos que a ele era designado pelo pastor de Paulotina e subordinado ao pastor presidente do campo, pertencente à Terra Roxa, incluindo várias cidades da região. No ano de 2019, o pastor Bonari chegou em Paulotina juntamente com o pastor Joaquim
está até os dias de hoje à frente à igreja, como vice-presidente do campo de Palotina. O pastor Joaquim lembra que ao chegar em Palotina havia cerca de 2 meses o plantio de árvores nas ruas e que anos depois foram cortadas. Ele conta ainda que havia asfalto apenas em partes da Avenida da Independência. Palotina tinha cerca de 6.000 habitantes e o serviço braçal era destaque naquele momento. Existia um único mercado, o Tulipa. E na sequência ocorreu a construção do segundo mercado da cidade, o Cooper-Vale. Desde sua chegada acompanhou o crescimento da cooperativa na época chamada de Cooper-Vale e depois tornou-se Cevale. A empresa Riede também foi crescendo e ganhando no mercado brasileiro e mundial, bem como a empresa Troian, onde hoje a empresa Ofrasom estava instalada a serralista Soconelli. Joaquim Pedro da Silva atua como pastor da Igreja Assembleia de Deus de Palotina, faz trabalho de visitas às empresas, lar de idosos, realiza visitas à cadeia pública de Palotina e tem visitado os enfermos nos hospitais. É comum observar o pastor Joaquim de bicicleta ou de veículo em suas visitas cotidianas pela cidade, visitando famílias, residências, pessoas doentes e evangelizando aos 4 cantos da cidade. Pastor Joaquim completou no último 13 de abril 80 anos de idade, desde os 49 anos dedicados em Palotina. Sendo assim, apresentamos para apreciação moção de aplausos ao pastor Joaquim Pedro da Silva por sua dedicação religiosa frente aos 49 anos de Palotina. Assinado todos os vereadores. Baixa-se a ordem do dia da presente sessão. Convido também neste momento o pastor Luiz Camargo Cler, por ser pastor também da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo campo é liderado pelo pastor-presidente, pastor Paulo Bonari, para que ele se assente à mesa das autoridades, uma vez que o pastor Luiz Camargo Cler também é pastor na mesma igreja. Indicação número 19, de 2024, de autoria dos vereadores Rodrigo Ribeiro e Rosângela Maltauro, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, seja instalado um parquinho infantil e uma academia de terceira idade na comunidade de Linha Catarina e um parquinho infantil na comunidade de Linha São Francisco. Com amparo no artigo 170 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palotina, indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal para que, através da Secretaria competente, seja instalado um parquinho infantil e uma academia da terceira idade na comunidade de Linha Catarina, assim como um parquinho infantil na comunidade de São Francisco. Autoria: vereadores Rodrigo Ribeiro e Rosângela Alberto Maltauro. Justificativa: por se tratar de um pedido dos próprios moradores e já haver sido matéria de indicação ano passado, solicitamos novamente ao Poder Executivo Municipal que aporte recursos ou utilize o superávit financeiro a fim de promover a instalação tanto de um parquinho infantil quanto uma academia de terceira idade na comunidade da Linha Catarina, bem como de um parquinho infantil na comunidade de São Francisco. Essas comunidades são das mais antigas do município, onde ainda residem dezenas de famílias que se reúnem nas missas, festividades e eventos, o que torna ainda mais relevante para fazermos essa indicação. Rodrigo Ribeiro e Rosângela Alberto Maltauro, vereadores. Baixa-se o ofício conforme indicado. Senhor presidente, era essa matéria em pauta no presente expediente. Para o término do horário, falta 1h34 até as 16 horas. Muito bem, uma vez lida toda a matéria inerente à presente sessão, eu preciso neste momento também justificar a ausência do vereador Oswaldo Plano de Freitas. É do conhecimento de todos que o vereador está passando por um momento de dengue e não se encontra bem, causando aí a impossibilidade de ele estar presente na presente sessão. Então, apenas para comunicar tanto aos presentes, os vereadores, bem como toda a população que está neste momento acompanhando pela TV Câmara e pelo Facebook da Câmara Municipal e também pela nova Rádio Cultura. Uma vez lida toda a matéria, neste momento concedo espaço aos senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que quiserem fazer uso da palavra, para que faça uso da mesa por 5 minutos dentro do pequeno expediente. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona por 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade aqui presente, quero usar esse momento aqui para agradecer a todos os palotinenses que estão mobilizados aí com essa ação humanitária, com essas ajudas para o estado do Rio Grande do Sul. Todos sabem que não tem sido fácil e a gente tem acompanhado aquilo que os meios de comunicação têm apresentado. Então, parabenizar aí todas as forças de segurança, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, as empresas de Palotina que estão mobilizadas e a comunidade em geral por todo esse momento aí de, vamos dizer assim, um momento de tristeza, mas que ao mesmo tempo acaba mostrando, né, o potencial e principalmente nesse momento difícil aí a caridade de todos os palotinenses. Então, as doações seguem ainda, né? Quem quiser doar, pode ir no Corpo de Bombeiro e ver bem certinho a lista lá do que precisa, porque às vezes não adianta doar aquilo que não vai ser utilizado nesse momento. Às vezes você vai doar algo que não é tão importante agora, e sendo que você, às vezes, com um fardinho de água, 2, 3 galões de água, pode estar fazendo a diferença. Então, é um momento difícil que estão passando e todos precisam colaborar, aqueles principalmente que tiveram o coração, né, tocado nesse momento. Quero lembrar a todos os palotinenses que na próxima quinta-feira, então, inicia a Expo Palotina. Fazer esse convite, deixar aberto a todos que participem e que, principalmente, né, façam sua parte como palotinenses, recepcionem bem quem vem de fora e, principalmente, claro, né, dar sempre a valorização à vida e no trânsito. A gente sabe que temos bastante dificuldades, muitas vezes, de acesso ao parque de exposições e, por isso, a gente pede sempre a colaboração de todos que puderem estar indo pelos caminhos alternativos para chegarem até lá. Então, quem quiser mais alguma informação, está sendo vinculado em todos os meios de comunicação, questão de horários, shows, e conforme vai estar funcionando. Questão do estacionamento, inclusive é feito divulgações para que as pessoas comprem o ingresso antecipado, né? A entrada do estacionamento ele custa R$ 35,00 antecipado e evita filas. Então, na hora vai estar R$ 45. Então, parabenizar toda a AGEP, a Associação Comercial que estão envolvidas aí, Prefeitura Municipal. Meu muito obrigado. A palavra continua extensiva. Solicito o segundo secretário que nos informe se há algum dos senhores vereadores, senhora vereadora inscrita para uso da tribuna. Senhor presidente, está inscrito o vereador Juarez Negrona. Com a palavra, vereador Juarez Negrona, por até 15 minutos, uso tribuna. Prometo ser bem breve aqui, mas não poderia deixar de mencionar a moção de aplauso do pastor Joaquim, né, que se refere à sua trajetória, em especial os anos de dedicação em Palotina. Então, como mencionado aí já em toda a leitura que foi feita, explanado um pouco da sua vida, né, pastor? Então, parabenizá-lo por tudo que o senhor tem feito por Palotina, nessa trajetória que a gente percebeu que não foi fácil, né? Várias mudanças, vários trabalhos que muitas vezes, muitas pessoas se recusam e o senhor está fazendo. Em especial esse, ser pastor não é fácil, às vezes você prega, você vê as pessoas indo na igreja muitas vezes e depois, por um motivo ou outro, acabam até se desvirtuando e principalmente muitos que poderiam estar salvos e às vezes não encontraram o caminho da igreja. Então, é um trabalho gratificante, com certeza, toda a Palotina reconhece e a gente percebe aí, como mencionado, né, indo às empresas, fazendo as suas orações, sempre pedindo para o melhor para a Palotina e para as pessoas. Então, a gente sabe que, às vezes, chegar numa casa onde tem uma pessoa enferma, muitas vezes em fase terminal, e fazer uma oração e pedir a Deus para que conforte o coração de todos os familiares e que entendam que aquele momento é um momento que precisa muito da oração e muitas vezes mais do que o remédio. E quantas pessoas talvez não tiveram um motivo de viver, né, revigorado e principalmente talvez voltaram a ter uma nova vida por causa da oração e por causa dos cultos ministrados. Então, agradecer ao pastor Luiz, o Bonari e também o Sidney, que é seu filho, né, sua esposa, que tem aguentado a vida toda aí junto, sempre, que não é fácil. Então, assim, agradecer mesmo de coração por tudo que o senhor tem feito por Palotina. E com certeza todos os colegas vereadores aqui, né, assinaram essa moção em reconhecimento, principalmente aqui na sessão, a gente sabe, as pessoas não têm muitas vezes paciência de ouvir a política,
né? O senhor, toda a sessão, o senhor está sentado aqui nesse plenário, assistindo e sempre contribuindo com que os vereadores aqui, com a palavra, com alguma sugestão, né? Então, a gente agradece muito. Eu queria dizer para o senhor, continue fazendo esse trabalho, que com certeza muitos às vezes não vão reconhecer, mas aqueles que são ajudados, aqueles que têm o coração tocado através da palavra levada pelo senhor, eles jamais esquecerão, tá? Muitas vezes não é nem a pessoa que o senhor faz a oração, mas um pai, uma mãe, né? Um familiar que sofre com alguém que muitas vezes está em alguma dependência, que está talvez com problema de depressão, que é uma doença do século, né? Então, que a gente diz assim, e que às vezes a mãe está lá, coitadinha, trabalhando e não consegue mais fazer algo para que se resolva, para que ela tenha forças de lutar. E muitas vezes a pessoa que está passando por aquele momento, o depressivo, vamos dizer assim, ele é o menos afetado naquele momento, porque ele não tem noção do que está acontecendo. Mas agora tem situações que a gente percebe de pais e mães que vão e fazem boletim de ocorrência porque não tem a paz de poder descansar em seu lar, com medo muitas vezes de sofrer um ataque de alguma pessoa, de algum familiar. Então, a gente tem que colocar sempre tudo isso em consideração, tratando-se do trabalho religioso. Então, o trabalho espiritual ele é muito importante para que todos tenham, sim, um bom caminho. E, com certeza, todas as ações e, muitas vezes, promoções que o senhor já tem feito, igrejas construídas, que isso jamais se acabará. Pode ser que talvez uma igreja seja destruída num ambiente para que ela seja levantada maior, né? Mas ela jamais será destruída para sempre, ela terá sim sempre um passo maior. Então, queria agradecer muito ao senhor e tenho certeza que o senhor já faz parte também da minha vida, né? Por muitos episódios já acontecidos e conversas realizadas, em especial as orações. Muito obrigado. Deliberação em primeiro turno. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura da matéria em pauta, tendo início pelas deliberações em primeiro turno. Projeto de lei número 101 de 2024 do Executivo Municipal, que aumenta o número de vagas para o contrato por tempo determinado de enfermeiro, modifica o anexo 1 da lei número 6.261 de 22 de novembro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 101 de 2024 do Executivo Municipal, em primeiro turno, está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Juarez Negrona por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, então, referente a esse projeto, sou favorável. Então, inclusive, quero fazer uma menção. No final de semana, fui procurado por algumas pessoas, novamente, acúmulo de pessoas no Hospital Municipal. A gente sabe que faltam profissionais para que eles consigam dar todo o suporte necessário e, por isso, qualquer vaga que venha referente à saúde, para estar favorecendo o nosso cidadão, o trabalhador palutinense, sempre terá o meu apoio. Então, inclusive, passei para a secretária, que de pronto se prontificou em verificar essa situação. Passei para a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Juliana Baldi, também esteve presente no Hospital Municipal acompanhando essa situação. Então, segundo ela, será levado para a pauta de amanhã do Conselho Municipal de Saúde. As pessoas que nos procuraram também foram ouvidas e, com certeza, a gente está buscando um melhor atendimento para toda a população, auxiliando a administração municipal em sua gestão. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Sergi Síndico por 5 minutos. Senhor presidente, fiz um requerimento aí semana passada para a saúde, onde exatamente questionava a questão da dengue, do grande movimento no hospital municipal, onde a secretaria respondeu que teria várias opções para a contratação. Isso é muito importante. Nosso município tem um orçamento muito bom, para esse ano 280 milhões e não pode faltar. Mas também quero lembrar vocês que ano passado nós tivemos um concurso cancelado, e aonde tinha também vaga da parte de saúde. Então, por isso que hoje esse projeto tem que vir por tempo determinado, porque esse concurso ele foi cancelado, ou está em investigação ainda, por suspeita de fraude, né? A gente só tem que lamentar essas coisas, né? Que não poderia acontecer numa cidade igual Palutina, né?
fraude, o favorecimento, a gente fica triste, né? O município tem um bom recurso, a saúde precisa dos profissionais, e aí tivemos um concurso cancelado. Então, só dizer que também a gente é a favor dessa demanda da saúde, porque a saúde não pode esperar. Lembrando que mais de 80% da nossa população hoje, ela é atendida pelo SUS. Então, o povo precisa de uma boa saúde. E, com certeza, a gente é a favor desse projeto. Em votação, os que concordam permaneçam como está, os contrários se manifestem. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Aliás, 7 votos favoráveis e nenhum contrário. Baixa-se a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Deliberação em turno único. Requerimento número 24, de 2024, de autoria dos vereadores Eurico Fernandes Barbosa, Oswaldo Paulino de Freitas, Rodrigo Ribeiro, Rosângela Alberto Maltauro, Sergei Síndico e Sargento Sidney, requerendo informações a respeito dos contratos das reformas das praças públicas do município. Requerimento número 024, 2024, do Legislativo Municipal, em turno único, está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Sergei Síndico por 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, população presente. Nós estamos falando de 2 praças. Uma aqui na frente da Câmara Municipal e outra da Praça da Rodoviária. Infelizmente, essa praça, o qual todo dia a gente vê essa obra, que não anda, a gente pergunta o que acontece. Essa semana, então, a semana passada, estive em Curitiba, exatamente fazendo um curso onde fala exatamente das licitações. Então, eu vejo assim, que o município perde muito tempo e perde recursos também quando uma empresa desse naipe, que, no meu ver, se os senhores, é só quando chegar aqui, nada contra aquela senhora que está trabalhando lá, mas pessoas sem uniforme, de qualquer jeito trabalhando, e essa praça, ela já causou tragédia. Quando, ano passado, o paver que veio era de péssima qualidade, que devia já ter sido bloqueado na hora que chegou o paver, que esses paver foram devolvidos, acreditem, esse paver causou 2 mortes na região de Toledo. Esse caminhão dessa empresa, levando de volta o paver que não foi aceito aqui em Palotina, com razão de péssima qualidade, perdeu o freio e ocasionou essa tragédia para 2 famílias. Aí eu pergunto o seguinte, nesse curso que eu fiz, que o processo licitatório, ele é bastante complexo, e quem tem hoje uma figura, um cargo de pregoeiro, tem uma grande responsabilidade. O pregoeiro hoje não é só aquele que dá o melhor preço, mas também fazer um processo de investigação, porque essa empresa deve ter feito obras em outras cidades. E como é que foi feito? Então, eu quero aqui dizer que nós temos que avaliar melhor as empresas que vêm aqui em Palotina, porque não é possível. Então, quando uma empresa, nesse curso que eu fiz, quando ela dá um preço baixo demais, entre aspas, pode ser questionado também, porque o melhor preço, está aqui a prova, é péssima qualidade. E nós estamos aí quase 1 ano com essa reforma que não acontece e ainda causando tragédia. Então, o que eu quero dizer que nós vamos ter que ter uma avaliação melhor das empresas que vêm para Palotina. Então, por isso, senhores, queremos saber o seguinte, que preço que essa empresa deu para fazer essa obra? Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Tiago Mustache por 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a toda a população presente, importante ressaltar, vereador Sergei, que a administração pública não tem culpa da empresa que ganhou a licitação. A licitação é feita em todo o país, do mesmo molde que é feito no município de Palotina. Então, vale ressaltar, não adianta nós queremos falar que o município tem culpa de uma empresa que simplesmente ganhou a licitação e não está sendo prestado o serviço corretamente.
O que o município cabe a fazer? Fazer a questão do embargo dessa obra, quando necessário, impedir que sejam instalados materiais de segunda linha no município, que foi o que aconteceu quando chegou os pavers de segunda qualidade aqui, de segunda linha. E nós não podemos também mencionar um acidente que não tem nada a ver com o município, né? Nós temos que ressaltar, isso aí não tem nada a ver se aconteceu um acidente, que infelizmente aconteceu, o município não tem culpa disso. Então tem que ser ressaltado que a licitação, o município não tem como escolher as empresas que são ganhadoras do município. Amanhã ou depois ganha, como outros lugares aconteceu. Então precisa ser ressaltado isso e deixar bem claro, senão daqui a pouco estão achando que é o município que contrata, não é o município. É feita licitação, a empresa vencedora que faz o serviço. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona por 5 minutos. Apenas justificando aqui, nos últimos dias eu repassei para os responsáveis aí, tinha um pessoal, não sei se talvez estava meio ruim, cansado, mas tinha um pessoal aparentemente, sei lá, a gente fala que está embriagado, depois não, né? O cara vai dizer que não estava, mas estava aí fazendo um serviço de colocação de paver, claro que para mim não importa do jeito que ele coloca, desde que fique bom. Mas claro que chamou a atenção aí um cidadão que estaria colocando o paver, pode ser talvez um dos andarilhos que chegou e se prontificou a ajudar sem o dono saber, né? Mas eu repassei, ele disse que não é servidor dele, mas a pessoa estava colocando o paver. Então, assim, pode acontecer isso. A gente repassou, não fiz notificação nenhuma formal justamente porque ele falou, olha, não é meu funcionário. Mas isso chama a atenção, né? E com certeza a prefeitura está fiscalizando, como foi o caso dos próprios pavers que foram retirados e levados embora, substituídos por pavers bons. Então, assim, o município está fazendo a parte dela. Só para justificar que, às vezes, conforme é colocado também, parece que o município que contratou a empresa daquela forma porque quis. Não. Existe uma lei que ela é feita em todo o Brasil e que todos os municípios têm que seguir ela. Por isso que, quando tem uma mudança na lei, todos os municípios eles acabam fazendo cursos para quem faz parte dessas licitações. Então, só para deixar bem claro, né, a empresa vem ali, ela dá um lance, ela fala que começa em 100 mil, ela diz que com 50 mil ela faz, se ela não cumprir, ela será penalizada, né? Ela recebe multa e tudo mais. Agora, como já aconteceu em outras situações, de pegar o metro quadrado do corte de grama por 9 centavos e o cara diz, eu vou cumprir. A prefeitura não tem bola de cristal para saber se ele vai cumprir ou não. Mas fica aí o meu voto favorável para o requerimento e, com certeza, é uma forma de estar buscando informações para esclarecer para a comunidade. Concedo a palavra ao vereador Rosângela Maltaro por 5 minutos. Senhor presidente, o requerimento 024 de 2024 é uma sequência do requerimento 011-2024, foi feito no mês anterior, e lá se pedia cópia do croquis, qual o prazo, se houve aditivo. Nós tínhamos várias dúvidas sobre isso, e as respostas que vieram nesse primeiro requerimento acabaram culminando em mais dúvidas ainda. Nós podemos acompanhar aí que o que se rodou nesse último final de semana, no dia de hoje nas redes sociais, que a indústria da corrupção brasileira, começando pelo interior, aqui pelo interior. Aí nós vamos pensar em Brasília, depois nós vamos cobrar do Estado, mas se nós não começarmos a corrigir por aqui, para chegar lá em cima, nós vamos estar andando na contramão. Contramão essa que, se você for aqui nessa obra, tem mais funcionário da prefeitura trabalhando do que da própria empreiteira. Eu não tive oportunidade ainda de ver os funcionários trabalhando com os IPIs necessários, que deveria ser cobrado para trabalhar nessa obra. Eu não sei se o que diz aqui no projeto e o que diz na lei, se estão sendo cumpridos com relação aos funcionários que ali estão. Se são funcionários registrados, se são funcionários que realmente estão com o seu seguro em dia para que aconteça um acidente numa obra dessa e amanhã pode estar prejudicando mais.
O requerimento 024, ele vem completando as denúncias que a população traz em relação a essas colocações. Porque a visão nós temos, a cada dia que entramos na Câmara, um sistema diferente, uma pessoa diferente ali se fazendo. Hoje a empresa que está colocando o paver aqui, ela parou de colocar paver lá na praça da rodoviária e veio fazer para aqui. Voltou-se a cobrir um santo e descobrir o outro. Então, em relação a isso que vem as nossas cobranças, as dúvidas dos Maltauro são fáceis de serem respondidas. Agora, o documento que responde à dúvida da população em relação ao mau uso do dinheiro público, e como eu dizia aqui, dessa indústria da corrupção brasileira, que nem apareceu no município de Arapongas, onde um vereador foi e filmou a máquina da prefeitura e jogou na rede social. Igual aconteceu aqui, onde a empresa está recebendo para fazer esse serviço, e a máquina e o caminhão da prefeitura estavam fazendo a limpeza, na frente da porta da Câmara, embaixo do nosso nariz. As fotos estão todas ali para ser observadas, quer pegar a filmagem da Câmara, está mostrando ali onde as máquinas do município estão fazendo um serviço onde o município está pagando para a empreiteira. Até quando nós começamos a cobrar essa Praça Rafael Pivetta, ainda a empreiteira pegava o material e levava embora o material. Agora, para esfregar na cara dos vereadores, aqui, eles estão jogando ali, nem estacionamento mais tem, prejudicando o estacionamento. Vá ao lado de lá e ande naquela rua do lado de lá e pede para os moradores se eles estão concordando com que a forma que está sendo feito e como está se tratando o trânsito aqui. Então, assim, quero dizer que eu acho que tem que ter postura, sim, da administração. Eu acho que é hora do prefeito bater na mesa e falar, é eu que mando, porque o CPF que está indo aqui é o meu. Se uma CPI caçar alguém, não vai ser o secretário que vai caçar. Se uma CPI vai caçar num erro, ou que nem eu falo nessa questão da corrupção, pode ter certeza que essa CPI vai caçar é o prefeito. Mas sou favorável a esse requerimento aí, com certeza, e peço o voto dos amigos aí para que vote favorável ao requerimento 024, 2024. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Juarez Negrona. Qual foi o tempo que sobrou? 2 minutos. Com a palavra. Apenas para justificar, vereador Maltauro, eu vi que foi o senhor que fez uma filmagem, fez fotos no dia que tinha os maquinários da prefeitura. Eu, preocupado também em fazer a minha parte como fiscalizador, assim como o senhor também fez, eu busquei informações junto à prefeitura com relação ao maquinário e servidores municipais que ali estavam. Então, tive a informação de que no contrato, quando foi feita a licitação, não constava a empresa recolher, porque tudo existe um começo, meio e fim. E a parte da destinação desse material, dos restos do que é retirado, aquela calçada antiga e tudo mais, não estava, assim como os meio-fios também não estavam no contrato. Então, o que acontece? Meios-fios, alguns quebraram, e por isso que estavam as equipes da prefeitura. Então, só para lhe passar, deve vir nesse requerimento, que é importante justamente para isso, para sanar essas dúvidas, porque senão muitas vezes o pessoal coloca aí parecendo que o servidor público está fazendo a obra que foi passada por uma licitação. Então, existem segmentos, o senhor foi servidor público, o senhor foi responsável pela garagem municipal, e o senhor sabe muito bem como que são os trâmites, e que a prefeitura, se tiver errada, com certeza tem que arcar com as consequências. Mas agora, vir aqui e dizer que, de uma forma aonde parece que a prefeitura está culpada por colocar os servidores para fazer o serviço, que é obrigação dela mesmo, eu não posso concordar. Obrigado. Concedo a questão de ordem, vereador Rosângela Maltauro, 2 minutos. Vereador, eu queria lhe dizer que se você pegar aqui no artigo 13 do contrato, obrigações da contratada, aqui diz que essa empresa tem que fazer essa remoção no contrato, ele diz aqui no contrato, que é a responsabilidade da contratada de fazer essa remoção. Eu só cobrei, senhor presidente, porque o contrato diz isso. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiro por 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, acompanhando então, agradecer primeiramente aos vereadores que assinaram o requerimento. E essa é a nossa função, né, bem colocado pelo vereador Maltauro, o vereador Sergei, em pedir os documentos necessários para fiscalizar o gasto do dinheiro público. A empresa ela foi contratada para executar a obra em sua totalidade. E essa obra já virou quase uma novela, né, Maltauro? Quanto tempo que as pessoas que passam ali nos cobram, mas não vai acabar nunca? Não vai acabar nunca? Primeiramente foi a cobrança para começar as obras. Eu lembro que eu fiz 2 indicações para esse início dessa reforma. Quando começou-se, muitas pessoas falavam, agora vai ser. E até agora, essa enrolação, todo esse imbróglio, né? Nós temos aí também um problemão na saída para Francisco Alves, que também é uma briga entre executivo e a empresa. E aqui nós nos deparamos também com mais um problema bem embaixo do nosso nariz, como disse o Maltauro. Então esse requerimento vem para fortalecer, nós precisamos ter documentos em mãos, vereador Negrona, para poder, né, legislar e fiscalizar e fazer o nosso trabalho corretamente como vereadores. Então, um requerimento importante para a gente poder cobrar sim o executivo. E quando nós não cobramos, quando nós vimos irregularidades, nós estamos, vamos falar assim, traindo o nosso eleitor. Porque a gente foi eleito para cobrar e para fiscalizar quando algo não está sendo feito corretamente. Nós estamos aqui para fiscalizar, cobrar e não buscar agradar prefeito e secretários. Buscar agradar quem? O eleitor que votou para nós honrarmos o voto deles aqui dentro, fiscalizando e legislando, que é essa sim a função do vereador. Então, requerimento importante, senhor presidente, e com certeza vem aí para agregar muito nas informações e com certeza cobrar as pessoas responsáveis para essa obra ser bem executada. Concedo a palavra ao vereador Sargento Sidney, por 5 minutos. Senhor presidente, nobres companheiros, públicos já nominados, uma boa tarde. Sou sim favorável, inclusive participo, né, desse requerimento. E obra que já tem dado muita conversa, muito pano para manga, né, como diz. Inclusive um episódio muito chato, que culminou inclusive numa queixa, né, na delegacia de polícia, quando o nobre vereador Val foi ali para falar com o responsável. Pediu para falar com o responsável. A resposta que o camarada deu para o funcionário foi a seguinte, todo mundo aqui lembra. Manda esse vereadorzinho tomar no... Né? Então, pô, que tipo de gente que é essa? Que tipo de... né? Que tipo de empresa é essa que trata uma autoridade do município dessa maneira? Então, acho que sim, importante essa documentação, né, para podermos aí estudarmos, confrontarmos aí as informações. Como é citado, sim, a gente sabe que é bem difícil hoje a lei da licitação, é um entrave, na verdade, né, para os municípios, mas tem sim como fazer de maneira que procure selecionar as melhores empresas aí para prestar o serviço no município. Muito obrigado. Senhores vereadores, senhora vereadora, eu também como signatário deste requerimento, prefiro mais falar aqui sobre o requerimento. Requerimento é o instrumento que o vereador tem, que o parlamentar tem, quando se julga necessário buscar algumas informações. As informações, ela vem de forma oficial, bem como o requerimento também é feito de forma oficial. É bem mais fácil buscar a informação na fonte do que, às vezes, falar algo que nós não temos conhecimento. E essa ferramenta chamada requerimento para busca de informação é uma ferramenta indispensável. Não tem como o parlamentar ignorar ou tratar com indiferença um requerimento. Eu tenho certeza, o requerimento é aquilo que vai te dar o norte. O requerimento é a bússola que vai te conduzir a algo plausível. Você vai buscar a veracidade de alguma situação exatamente através de uma informação vindo de forma oficial.
Mas eu estou um pouco preocupado. Eu acho que até nós deveríamos, esse requerimento, ter mais alguns adendos, como buscar qual foi o valor da contrapartida do município. Eu tinha notado antes, para que também buscassem informação até onde vai o grau de envolvimento, ou seja, o grau de responsabilidade da prefeitura e da empresa, até onde é que vai o grau de responsabilidade de ambas, em fazer a remoção do referido, os entulhos que é tirado. Mas aí o vereador Maltauro mostra o contrato. O contrato está assinado pela empresa e pela prefeitura. Senhores vereadores, então aqui, infelizmente, a denúncia aqui já está estampada. Se a empresa assina um contrato onde está escrito que ela tem que dar o destino da demolição e no meio da viagem a prefeitura começa a fazer esse serviço, horas, é difícil. E isso aqui, vereador Negroni, me parece que é inevitável. Está havendo uma certa ingerência. E para tal coisa, digamos que a empresa teria que justificar, muito bem justificado, o prejuízo, embora tenha assinado que ia fazer o serviço. Por sua vez, se assinou, quem sabe, no afã de começar a obra, ou nem se ateve a essa questão, e que agora, e nós não queremos, em hipótese alguma, que alguém venha executar um trabalho com prejuízos. Pode acontecer, mas em isso acontecendo, é necessário que haja uma plausível justificativa e que nem se trata de um aditivo. Se trata de algo que a empresa entendeu que vai ter prejuízo e o procedimento não é, eu acredito que não seja, de imediato, o Poder Executivo ir lá e fazer o serviço. Porque o servidor está custando, ele está sendo pago pelo município. Se tem maquinário, caminhões, é do município. E logo isso acontecendo, acredito eu que, em havendo um prejuízo para a empresa, o qual nós não queremos, mas muito menos queremos que qualquer que seja a empresa dê prejuízo aos cofres públicos de Palotina e ao cidadão, porque os recursos do caixa da prefeitura, os cofres públicos, ele é oriundo do próprio contribuinte. Nós não queremos esse prejuízo, mas é bastante temeroso. Nem veio as informações, mas já é temeroso por saber que o contrato diz que era responsabilidade da empresa e hoje estamos vendo funcionários, caminhões, maquinários da prefeitura fazendo esse serviço sem que nada sem que nada passasse pela Câmara para justificar uma necessidade e que seria impossível a empresa dar conta do recado, tendo que fazer, e foi um lapso. Aliás, lapso não é, porque tudo é muito bem discutido. Quem já participou de um pregão eletrônico é visto, e quando sai o edital de convocação, de licitação, já está exposto, de ambas as partes, o contratante e a contratada, ou contratado. Então fica bastante temeroso. Antes de vir as informações, parece que só no ler o contrato, esta é a minha preocupação. Acredito que a prefeitura, uma vez que está no contrato, deveria cobrar. E se a empresa entender que não tem condições, é o direito dela fazer algum questionamento, e isso com informações, com embasamento do Tribunal de Contas, do próprio Ministério Público, se chegar a um denominador comum, para estar ressarcindo, caso ocorresse. Agora, já de cara, colocar os maquinários da prefeitura, os funcionários da prefeitura, vereador Márcia, é bastante temeroso. Por isso, da nossa informação, do nosso pedido de informação desse requerimento que visa a claridade dos atos municipais. Se tem mais alguns senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra? Não havendo, então, em votação, os que concordam permaneçam como está, os contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário, baixa-se a ofício conforme requerido. Requerimento número 25 de 2024, de autoria dos vereadores Rodrigo Ribeiro e Sergei Síndico, requerendo informações referentes ao terminal rodoviário vereador Neuro José Daniel.
Requerimento número 025 de 2024 do Legislativo Municipal, em turno único, está em discussão. Com a palavra, vereador Sergei Sêndico, por 5 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, população que nos escuta, não é o primeiro requerimento, já é o terceiro que a gente fala sobre a rodoviária, que inclusive tem o nome do vereador Neuro José Daniel. A reclamação é de muito tempo, né? Má gestão, e sempre foi um problema, porque são empresas que vêm de fora buscarem essa concessão. Então, o último requerimento que foi feito foi 10 de novembro, onde pedimos quando que o contrato se encerrava, quando que o contrato se encerrava. E veio a resposta, né, que ano passado, então, foi o último ano, e em fevereiro, tivemos, então, dia 1º de fevereiro, tivemos, então, 3 empresas participando da concessão. É claro que os comerciantes que estão lá, o usuário, preocupado, para que realmente a nossa rodoviária seja um exemplo de modernidade, principalmente de limpeza, porque aqueles banheiros é para acabar, ninguém merece. Ainda mais quando o cara está em trânsito em Palotina, dá uma paradinha aí, ele vai no banheiro, o cara quase desmaia lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer para os senhores, que não está fácil. 3 empresas apareceram, para vocês entenderem. Empresa A, B e C. A empresa A deu uma proposta de R$3.000. A proposta B, R$3.001. E a proposta C, R$1.000. Esse recurso ele vai ser pago para a prefeitura, é uma concessão, porque ela tem a cobrança que vai lá dar durante o ano mais de R$200 mil. Então, para ser bem explicado. A empresa A foi desclassificada. Ela não seguiu, era uma empresa de Palotina, e não seguiu adiante por problemas na documentação. Então, quem ganhou? A empresa B, com R$3.001, ou melhor, R$3.001 ela ganhou, porque ela deu um valor maior. Pasme. Aqui tem um documento na minha mão, que se chama Preclusão Temporal de Proposta. É até difícil, né? A gente não é advogado para entender essas coisas. Mas o que quer dizer isso aqui, em resumo? Os senhores acreditam que a empresa que ganhou, que está todo mundo esperando que uma empresa ganhe e faça o seu serviço como deve ser, a empresa tem um prazo para assumir, que são 60 dias. Então, aqui fala... Considerando que já passaram mais de 60 dias, essa empresa, nos termos dados pela lei, a lei que fala, né? A lei da licitação, por fim de evitar situação surpresa, superveniente informa a esse promotor da licitação, que é a prefeitura, que não existe mais, que não quer mais fazer o serviço. Gente, o cara veio aqui, participou da licitação, um monte de papelada, não é fácil para você participar de uma licitação. Por isso que eu falo, é muito papel, muita informação, e desistem. Aí, a prefeitura, considerando que a empresa B, aquela que deu um valor de R$3.001, pediu desistência de sua proposta devido transcorrer o prazo de 60 dias. Gente, esse país não é sério. Pelo amor de Deus. Quem é que ganhou, então, essa licitação de verdade? A gente não sabe. Por isso que é o requerimento. Pedir agora, aquela empresa que deu R$1.000 de proposta, se ela vai aceitar. Bom, eu acho que ela vai, mas eu não tenho a confirmação. Por isso nós estamos pedindo essa informação. Mas, gente, se isso não tem imbróglio, então o que nós queremos desse país? Porque, pensa bem, a empresa de R$3.001 desiste de pegar a concessão da nossa rodoviária. Aí praticamente cede, por uma empresa que deu R$1.000 de proposta. Então eu digo assim, aí não dá para fazer a coisa certa mesmo. Agora, esse requerimento tem a finalidade de saber
se essa empresa, então, que deu R$1.000, se ela aceita. Mas que está Mais bem 2 minutos, vereador. que a gente fica, presidente e demais vereadores, o que essas empresas estão pensando da vida? Vocês acham que Palotina é o lugar de propina, de confusão? Porque o que mostra? A empresa que ganhou por R$3.000, ela desiste, e daí ganha a empresa de R$1.000. Então agora, nós vamos esperar a resposta do requerimento para saber o que aconteceu. Mas que está esquisito, está. Senhores, documentado, está no portal da transparência. É tranquilo, tá? Não falo nada porque isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério mesmo. Está tudo documentado. Senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Juarez Negrona por 5 minutos. Como eu tenho mencionado, o requerimento ele é um documento muito importante, onde solicita as informações para o esclarecimento e levar para a comunidade. Então, mais uma vez, colocamos aí que a questão da licitação não depende do município, e sim da boa-fé de quem vai participar da licitação. Se uma empresa participou e ganhou, e ela, por seus motivos, desistiu, outra é chamada, e tem algo de errado, precisa ser descoberto, sim. Agora, mencionar que Palotina, se eles acham que Palotina é o lugar da corrupção, eu não consigo admitir, uma vez que, se tem alguma irregularidade, precisa denunciar, sim, para o Ministério Público, para a GAECO, porque muitas vezes é aquilo que eu digo, pessoal, conforme a gente menciona as palavras, fica parecendo que existe um conluio, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Agora, até gostaria que nesse pedido, talvez pudesse alterar, de qualquer forma, pedir por que a empresa de 3.000 não vai ser solicitada, e sim a empresa de 1.000, porque se a de 3.001 ganhou, a de 3.000 está no meio da 1.000 e da 3.001. Então, eu acredito que algumas coisas aí já foram levadas adiante, até inclusive para o Ministério Público, porque teve empresas que participaram e parece que tinha um problema na documentação. Então, precisa ser justificado o porquê daqueles problemas. Inclusive, extraoficialmente aí sabe-se que parece que tinha um documento lá que não estava muito certo. Então, por isso que foi retirada essa de 3.000, E aí, que problema? Qual é a preocupação do município? Qual é o envolvimento do município nisso? Se as empresas, digamos, entre aspas, que elas façam um conluio e um diz, eu vou colocar 3.000, você coloca 3.001. O município, se ele souber, ele tem obrigação de denunciar. Mas se ele não souber, quantos que pode, ou talvez, questão de coincidência, um número e outro, mas agora, sempre que tiverem alguma situação, podem sim denunciar, e até inclusive esse requerimento vai clarear aquelas situações onde muitas pessoas reclamam dos banheiros sujos lá, mendigos principalmente, ficam morando na rodoviária, defecam e jogam pelas paredes, sempre vaso entupido. Então, com certeza, fazer com que quem assuma o compromisso de uma licitação cumpra com aquilo que está no contrato também. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiro por 5 minutos. Senhor presidente, quero primeiramente parabenizar o vereador Sergi, agradecer pelo convite de fazer parte do requerimento. O vereador Sergi sempre traz fatos mais baseados nos dados, em documentos, no que ele estuda, no que ele se aprofunda, e isso com certeza faz com que o trabalho dele seja diferencial aqui na Câmara de Vereadores. Todos nós buscamos fiscalizar dentro da nossa atribuição, e esse requerimento, como bem citado, a nossa rodoviária é o nosso, dá quase para dizer, a porta da nossa cidade. Quem vem de fora, grande maioria que vem com os ônibus, desembarcam na nossa rodoviária. 2 empresas abandonaram, ganharam e largaram, ganharam a licitação e abandonaram no meio do percurso. Isso precisa ser investigado com certeza, vereador Negroni. Precisa sim. Por que essas empresas deixaram de tocar a licitação, sendo que elas vieram participar? E o vereador CG disse muito bem que quando você vai participar de uma licitação, você precisa apresentar muitos documentos. É muito trabalho para você fazer parte da licitação. E depois que você ganha, você simplesmente abandona. Então, para que vir participar? Se depois que você lutou, leiloou, ganhou, você abandona a licitação e deixa para que o próximo tome conta. Como se não bastasse, a outra também abandona para a última, que ficou em terceiro lugar, seja isso mesmo, de menor valor,
ganhar a licitação. Qual que é a preocupação aqui? É a qualidade da empresa que vai gerir a nossa rodoviária. A qualidade, que qualidade que essa empresa vai dar para a nossa rodoviária? Como já foi citado aqui, eu fui lá visitar a rodoviária e nós vimos ali os banheiros estão totalmente destruídos. A estrutura precisa ser melhorada em muito. Então, o que essa empresa vai fazer pela nossa rodoviária? É o nosso cartão postal, é a nossa chegada, a chegada do pessoal que vem de fora e desembarca aí, usada por muitos munícipes. A nossa cidade hoje tem potencial de ter uma grande rodoviária, de ter um local onde as pessoas vão lá e se sentem confortáveis, podem usar os banheiros, e os banheiros são lugares limpos, são lugares higienizados, não o que se encontra lá hoje. Então é muito importante esse requerimento, saber o tipo, a qualidade de serviço que essa empresa vai prestar para a nossa rodoviária. Então, com certeza, esses documentos, vereador Sergei, vão contribuir muito e principalmente também, né, para desmascarar possíveis empresas aí que vêm somente com fachadas buscar alguma coisa no nosso município, que isso não podemos permitir. Isso nós não podemos permitir. As empresas que ganham licitações aqui precisam ser empresas sérias, competentes, que vão começar uma obra, terminar a obra e que vão prestar um serviço de qualidade para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, em relação a esse requerimento, e, claro, aqui a tônica do assunto é levado aí, voltado para a questão das empresas, sobre a seriedade, os princípios das empresas. É claro que nós não temos uma forma legal de dizermos que quem vai ganhar as licitações é somente o município de Palotina, infelizmente. Eu diria infelizmente, porque Palotina tem empresas boas. Não vou nem citar nome aqui, porque são tantas, e é do conhecimento de vossas excelências. Mas, infelizmente, a nossa rodoviária, vamos analisar aqui, se a gente for contar aqui, nós vamos encontrar tantos ótimos lugares em Palotina que se transformou em um cartão de visita, do ponto de vista positivo. Aí procura 2 lugares para dizer, olha, é um cartão de vergonha. Eu diria, o cemitério, que já está passando por uma reforma, e olha que é um lugar visitado. Todos os dias tem pessoas visitando, e que ainda tem muito a ser feito. Está melhor, muito melhor do que antes, mas é uma cobrança já de décadas. E o outro lugar, infelizmente, é a rodoviária. A rodoviária do município, queira ou não queira, ela é o ponto ela é o cartão de visita máximo. É o lugar de visita, é o lugar que as pessoas estão passando. Quem sabe no nosso caso aqui em Palotina, os palotinenses em si, às vezes até nem visita tanto a rodoviária, mas aqueles que chegam na rodoviária, no momento que o ônibus está estacionado, ele vai à busca de um banheiro, qual é a imagem que ele leva da nossa cidade? É a pior imagem que poderia levar. E uma vez um cidadão de fora, de Maringá, ele passou por Palotina e ele tem um amigo lá em Maringá que me conhece, e ele acabou mandando um vídeo dos banheiros da rodoviária. E se isso não bastasse, mandou um vídeo também mostrando. É claro que, infelizmente, no Brasil, os lugares onde mais se concentra o número de pessoas em situação de rua é nas imediações das rodoviárias. E naquele momento tinha aquele número grande de pessoas, né, em condição de rua, e índios, enfim, e olha, era uma vergonha ver o vídeo. Lembrando que nós temos os nossos comerciantes que estão instalados na rodoviária, que pagam seus impostos, pagam seus alvarás, seus ISSQN, paga funcionário e, para piorar, paga até pela manutenção da rodoviária. Quem paga aluguel não tem obrigação de pagar a manutenção da casa. Aquilo que ele destruiu, teve problema, claro, mas houve um problema lá que não tem nada a ver com o inquilino, é o locador que tem que, né? Mas na rodoviária de Palotina, o cidadão que tiver um problema lá tem que ratear entre todos os membros ali, os comerciantes,
para estar pagando um reator, pagar uma lâmpada, pagar uma coisa e outra. E aí você está investindo um dinheiro em cima de uma coisa que eu quero medir palavras aqui. Não quero nem falar, é só lá e ver. Quanto o pedido aqui, para nós estarmos buscando a responsabilidade e a seriedade dessa empresa que vai estar gerindo os serviços da rodoviária, nós temos que fazer. Eu sempre tenho dito o seguinte, nós nunca devemos correr atrás do prejuízo. Pelo contrário, nós temos que estar à frente do prejuízo. Se o prejuízo se quer que corra atrás de nós, pessoas públicas. O prejuízo tem que estar atrás. E como que é que você corre atrás, se preocupa com o prejuízo? Se ele está chegando, você se previne, busca alguma prevenção. E os requerimentos, as informações, o pedido de informações que está dentro do campo das fiscalizações, é uma forma de você evitar o prejuízo antes que ele chega. Mas a empresa ganhou e venceu o certame licitatório, agora não tem o que fazer. Tem, se ela começar a fazer um serviço que está fora daquilo que foi contratado, e se o contrato também é um contrato que não dá qualquer guarida para um trabalho bem feito na nossa rodoviária, infelizmente isso não pode existir, né? Aliás, diga-se de passagem, a rodoviária de Palotina já passou da hora de ser demolida e fazer algo bonito, como se costuma fazer algo bonito em Palotina. A rodoviária é uma, né? Como é também necessário hoje fazer um novo prédio ou uma reforma, uma revitalização no prédio do Paço Municipal. É necessário. Muitas coisas bonitas em Palotina, aí a rodoviária naquela situação. Claro, e a prefeitura também. O prédio da prefeitura tem que ser urgentemente ter uma acessibilidade melhor e, além disso, uma reforma, né? O senhor prefeito falou comigo esse dia atrás que busca essa possibilidade e é necessário. São cartões de visitas que, pelo lado positivo ou negativo, não deixa de ser um cartão de visita e, conforme a situação desse cartão, é aquilo que a imagem que as pessoas vão levar além fronteiras do município. Em votação, os que concordam permaneçam como está, os contrários se manifestem. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum contrário, baixa-se ofício conforme requerido. Moção de aplausos número 4, 2024, de autoria de todos os vereadores, expedida ao pastor Joaquim Pedro da Silva, por sua dedicação religiosa frente aos 49 anos de Palotina. Moção de aplausos 004 de 2024 do Legislativo Municipal em turno único está em discussão. Concedo a palavra à vereadora Márcia Berno por 5 minutos. Senhor presidente, prezados vereadores, público aqui presente, meus cumprimentos, os pastores, meu respeito, minha consideração aí. Gostaria de falar um pouco sobre essa moção de aplauso. O pastor Joaquim é um amigo da família e me lembro muito meu pai. Meu pai era amigo pessoal do pastor Joaquim. Então, assim, e os últimos anos de vida dele, o pastor acompanhou bem de perto aí a luta que a gente teve aí com relação à doença dele. Então, assim, uma pessoa que sempre esteve muito presente na nossa vida, sempre orando, sempre levando uma palavra de consolo para a gente. Então, isso tem... eu falo em nome da minha família e também sei do trabalho que o pastor Joaquim faz aí a nível de município inteiro, porque a gente vê o pastor Joaquim nos 4 cantos da cidade, uma pessoa que sempre está aí na luta, aí na lida para levar uma palavra amiga aí para as famílias, para as pessoas que estão passando por uma dificuldade, mas também aquelas que não estão passando por dificuldade, mas também que precisam de uma palavra de conforto, de uma oração. Então, assim, fica aí meu respeito, pastor Joaquim, e que essa moção de aplauso realmente toque no seu coração, que o senhor, pelo tanto que o senhor tem feito aí pela nossa comunidade, tá? Muito obrigada. Concedo a palavra ao vereador CG Síndico por 5 minutos. Com certeza, uma moção de aplauso justa.
não tem assim esse conhecimento, essa proximidade com o senhor, mas a gente vê o que o senhor representa na nossa comunidade. Eu só posso dizer para o senhor duas situações. Eu vejo essa humildade que o senhor tem no coração, fazendo o bem a quem seja. E é importante. Nós vivemos hoje tempos escuros, tenebrários. E nós precisamos de cada vez mais do amor das pessoas, que venha do coração. Passamos pela Covid há pouco tempo atrás, que as pessoas foram proibidas de ir para a igreja, se aconselhar, na pior das situações que ocorreu em nosso país, no mundo, aonde as pessoas precisavam era de uma mão amigo, de um conselho. A gente não sabe mais o que esperar. E cada vez mais precisamos que, representado pelas igrejas, ajude o povo. Estamos vendo agora a tragédia do Rio Grande do Sul. Essas pessoas precisam de alimentos, precisam, mas o trauma que essas pessoas estão vivendo hoje, não tem nada que pague. Vi ali agora a reportagem, o Zap, por tudo está acontecendo, alguém que falou que é a quarta vez no ano que a água sobe e invade sua casa. Como é que está o psicológico dessa pessoa? Temos que pensar. O futuro nos aguarda. O que queremos do futuro? Hoje só se fala em tecnologia e quase que proibiram as pessoas se abraçarem. Por que será isso? Quem está por trás de tudo isso? Está querendo que o ser humano não tenha vida, não tenha amor. Ontem tivemos, eu vejo, o dia mais sagrado, o Dia das Mães. A mãe é tudo para um filho, é o que segura a família. Estava na igreja aquelas crianças abraçando no pescoço da sua mãe. E nós sempre vamos lembrar da mãe. O primeiro alimento vem da mãe. E nós muitas vezes somos obrigados por leis, por governos, ou melhor, desgovernos, que nós não podemos mais abraçar, que agora é tudo tecnologia, que as pessoas cada vez vão se afastar. E aí entra o Senhor como exemplo de persistência e de palavra. O que mais nós precisamos hoje é de uma mão amiga, de uma palavra, porque estamos passando por tempos difíceis. E cada vez mais nós precisamos das igrejas. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Sargento Sidney. 5 minutos. Senhor presidente, pastor Joaquim, uma satisfação imensa para mim estar fazendo parte hoje, assinando essa moção de aplauso para o senhor. O nosso reconhecimento é o mínimo que a gente pode fazer pela pessoa que o senhor é, pela maneira que o senhor conduz a sua vida, a sua família e suas ovelhas, digamos assim, né? A gente sabe que ensinamos ao jovem o caminho do bem e dificilmente ele desviará, né? E a igreja hoje é a resposta, porque a sociedade proporciona coisas fáceis, né? A gente sabe que a igreja é disciplina, né? E tem que ser mesmo. Porque as coisas fáceis não têm disciplina. E uma vez desviado do caminho, é muito difícil a gente trazer de volta, né? Essa pessoa, essa alma perdida. Como o Sergei falava, no pós-pandemia o mundo mudou, né? As pessoas mudaram. Hoje nós vivemos uma situação de estresse e depressão nunca vista no mundo, né? E mais que nunca, nós precisamos aí do exército de Deus, dos soldados, que são vocês, pastores, para combater esse mal que está aí, né? E o senhor é um exemplo. É um exemplo de humildade. O senhor, sabemos que o senhor frequenta todos os ambientes, empresas, residências. Outro dia eu estava
no hospital em Toledo, com a minha mãe internada. Quando o senhor me ligou, que eu falei que estava lá, de imediatamente levei o telefone até próximo da minha mãe e ele fez uma oração, coisa mais linda, para animar ela e a família, que estava num momento difícil lá em Toledo. E sempre seremos gratos para o senhor, pelas orações e pelos pensamentos positivos, e principalmente pelo exemplo de pessoa, de humildade e pai de família que o senhor é. Então essa moção de aplauso é o mínimo que nós podemos oferecer para pessoas igual ao senhor na sociedade. Quem dera, se a nossa sociedade fosse feita na maioria de pessoas como o senhor. Muitas pessoas passam por aqui, pela terra, para deixar um legado. E o senhor é uma dessas pessoas, assim como muitos outros pastores também. Tá? Então, muito obrigado aos companheiros por terem convidado para participar dessa moção. É uma grande honra, uma grande satisfação. Eu não só sou favorável, como sou sim, orgulhoso de fazer parte dela. Muito obrigado ao senhor, toda a sua família e todos os evangelizadores de Palotina. Concedo a palavra ao vereador Juarez Negrona por 5 minutos. Vou complementar um pouco da minha fala aqui. Mais uma vez, parabenizá-lo, parabenizar toda a família. São anos e anos de casamento, como foi mencionado, né, de batalha, seus filhos. E eu vou falar para o senhor. Conheci o seu filho, né, a gente já conversava, os seus netos, então, mas não sabia que eram seus familiares. O senhor vê como que, né, às vezes a gente conhece e a gente não entra no assunto, quem é teu parente, quem é teu avô, quem é teu pai. Então, assim, são os caminhos que a vida traz para a gente, e o senhor com certeza tem os ensinado muito bem, né? São prósperos sempre em seus trabalhos, seus afazeres. E como o próprio Sargento Sidney aqui mencionou, são esses tipos de ações que fazem com que o senhor receba essa segunda moção de aplauso. O senhor já recebeu uma no passado, aqui dessa Câmara de Vereadores, em nome do vereador Gilmar Hinkel, e hoje, né, todos os vereadores aqui assinaram para que o senhor pudesse estar recebendo novamente. E isso daí é o que? Uma questão de orgulho, para um trabalho bem feito, um trabalho de persistência. Como mencionado, são nos momentos difíceis que muitas vezes são lembrados. No dia a dia, na felicidade de muitas pessoas, talvez a igreja, o pastor e até mesmo Deus não é lembrado. Mas quando eles precisam, eles recorrem àqueles que foram enviados. Então, meus parabéns mais uma vez. Concedo a palavra ao vereador Rosângela Maldaro por 5 minutos. Senhor presidente, nobres pastores, junto com o pastor Joaquim, que essa alegria, que esse carinho contagia a cada um de vocês que vive junto com o pastor Joaquim no dia a dia, como já foi mencionado pelos nobres vereadores aqui, em especial a esposa do seu Joaquim, que sempre foi um alicerce dentro da família, quantas vezes que ele chegou cansado do serviço esse que foi onde eu conheci o seu Joaquim quando eu muito pequeno, e na época, seu Joaquim, meu pai falava o sementeiro, era isso, né? Foi lá que meu pai trabalhou com o seu Joaquim, no sementeiro, era o sementeiro da cooperativa, o sementeiro da Coopervale, e foi muito feliz a colocação aqui do mercado Tulipa, onde hoje é o mercado Rusa, por muito pouco, por muito pequeno, vivi também essa lembrança. Então, são coisas assim. E por último, seu Joaquim, assim, eu me lembro, há poucos dias atrás, quando o senhor estava fazendo uma oração para minha mãe, e depois que foi embora, daí ela perguntou para mim, né, amigo do seu pai? Então, um pouco que ela ainda lembra, ainda ela falou, né, amigo do seu pai. Então, meu velho lá, o senhor sabe que é o pouco que vem para a cidade, o pouco que encontra, mas são de coração. E essas são as lembranças que o senhor deixa nas famílias. E esse é o carinho que nós aqui hoje, vereadores, podemos passar para você, no papel muito pequeno, mas no coração muito grande. Muito obrigado aí, junto com toda a congregação, aí, pelo que vem fazendo pelas famílias, nesses momentos que as famílias mais precisam. Como colocado com todos os vereadores aqui, nas horas difíceis é que são procurados nos momentos de oração, e a igreja tem abraçado esses cidadãos, esses palotinenses com carinho,
com tempo, com amor, e isso faz muito bem. Receba de coração e que Deus abençoe a cada um de vocês, em especial o pastor Joaquim aí, seja iluminado toda a sua família. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Rodrigo Ribeiro por 5 minutos. Senhor presidente, pastor Joaquim, todos os pastores presentes, nosso boa tarde. Grande alegria recebê-los aqui. Pastor Joaquim, que alegria poder estar apresentando essa moção de aplauso ao Senhor. Com certeza, o papel do Senhor na nossa cidade é grandioso. Do Senhor de todos os pastores, pois aquele que leva a palavra de Deus, aquele que propaga a verdade, ele traz a cura para a alma, a cura para o coração. E somente Jesus é capaz de curar a alma daquelas pessoas mais feridas, mais machucadas e principalmente mais perdidas. E com certeza o papel do Senhor, hoje homenageado, mas com certeza o papel de todos os pastores, todos que dedicam a sua vida pelo Evangelho, é essencial nessa terra. Eu lembro que o nobre presidente Eurico Fernandes Barbosa apresentou na época da pandemia um projeto de lei que tornava essencial as igrejas, a abertura dos templos religiosos. Por quê? Porque em meio ao caos, em meio a tanta dor, em meio a tanta morte, a igreja ela traz para nós a vida, ela traz para nós o nome de Jesus e a verdade que está em Jesus. E o papel que o Senhor faz, que os pastores fazem, é levar a verdade e a cura para todos os corações. E o Senhor faz parte da cidade, né? Desde criança eu me recordo, o Senhor sempre com a bicicleta para baixo, para cima, encontrando o Senhor sempre com a Bíblia embaixo do braço, né? Na sua missão, isso é grandioso. E com certeza por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher, né? Como a esposa do Senhor, presente aqui também. Aonde há um grande homem de Deus, com certeza há uma família alicerçada na verdade. Atrás de um homem de Deus, num grande pregador, há uma família que dá o suporte de joelhos dobrados para que esse grande homem possa seguir firme na sua caminhada. Então, parabéns, pastor Joaquim, que Deus abençoe grandiosamente a sua missão, a sua família, e que o Senhor possa sempre ser luz em meio às trevas e sal da terra, com certeza. Senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Tiago Mustache por 5 minutos. Senhor presidente, senhores todos vereadores, a toda a população presente. Queria aqui parabenizar o pastor Joaquim por essa moção. Acho que é pouco perto do que o senhor já fez dentro da nossa comunidade palotinense, que o senhor já fez pela igreja, sempre sorrindo, toda a sessão presente aqui. A gente não vê o pastor triste, e isso demonstra a alegria que você tem dentro do coração em repassar a fé para as pessoas. Então, acho que é pequeno, mas uma forma de carinho, uma forma de lembrar o tanto que o pastor já fez pela nossa comunidade. E desejar a você que venham muitos e muitas outras moções, você é merecedor. Muito obrigado por sempre estar presente aqui, nos visitando, nos fornecendo oração, nos dando a oração, dando a sua bênção. E acredito que isso, lá no final, vai ser gratificante a ti. Parabéns. Senhores vereadores, senhora vereadora, bom, falar do pastor Joaquim, a gente não tem dificuldade. Eu inicio dizendo de que todo o trabalho feito pelo pastor Joaquim, que é aquele trabalho público, aquele trabalho que não é dentro de 4 paredes, seja a igreja ou seja a nossa própria casa, é claro que isso sempre tem tido um respaldo do pastor presidente. Todos os pastores presidentes, ainda quando Palotina era ligado ao campo de Terra Roxa, o trabalho do pastor Joaquim sempre foi considerado e foi sempre avaliado e avalizado pelos pastores presidentes. Claro que uma vez que Palotina teve a sua emancipação, tendo aqui o seu campo eclesiástico, vindo aí em primeira mão o pastor Paulo Bonari, que tem dado todo o amparo, né? Tem dado todo o apoio. Conheço o Joaquim, se eu posso assim dizer, desde 1988. Ele está entre as primeiras
4 ou 5 pessoas que eu conhecia aqui em Palotina. Ele, o Sidney, Marcos, o Paulo, a irmã Luzia. E quando a gente chega novo numa cidade, existem aquelas pessoas que marcam a vida da gente, aquelas pessoas que nos recepcionam, aquelas pessoas que abrem a porta da sua casa, abrem a porta da sua intimidade para a gente. E assim foi a família, pastor Joaquim Pedro. Quantas vezes eu não tinha veículo, quantas vezes o pastor Joaquim me emprestou carro para ir para um lugar e outro, não aqui na cidade, fora da cidade, e sempre acompanhando e junto, quando a gente chegou aqui, já enturmamos junto nas equipes de evangelismo. Me lembro quando o pastor Joaquim cuidava do trabalho de São Camilo e Maripá, quantas vezes de bicicleta. São Camilo, o templo era um pé de manga, e lá estava nós, né? Sidney, nós sempre juntos, trabalhando. E aí, senhores vereadores, eu sempre tenho dito o seguinte: o poder público tem a sua mão estendida no campo social. Tem. São muitos recursos que são estendidos, que são aprovados, que são encaminhados para os trabalhos de serviços sociais, tendo assistente social, tendo psicólogo, tendo nutricionista, tendo médico, tendo a área social propriamente dita. Mas nós sabemos que tem coisas que o dinheiro do homem não consegue fazer nada. Nós sabemos que, às vezes, uma ação governamental, ela é limitada. A vereadora Márcia é assistente social, de formação. Há momentos que não vai se resolver um problema de uma família pagando a ela a conta de luz, a conta de água, levando uma cesta básica. Isso tudo é importante, mas nem sempre os problemas serão resolvidos somente com isso. Existe um outro campo, quem é cristão sabe. Existe um outro campo que é o campo da fé, é o campo espiritual. E normalmente, quando parte para as caladas da noite, quando a assistência social não está presente, não tem como estar presente, o promotor não está presente, o delegado, aliás, o delegado às vezes até acaba estando presente, a polícia, porque muitas vezes tem que agir. É o filho que chegou tarde, pelas madrugadas, drogados, quebrando tudo, arrebentando. E os mais fragilizados são os pais. E lá normalmente está as autoridades eclesiásticas, os pastores, as pessoas, ministros que levam a palavra de Deus. E eu sempre vi o pastor Joaquim fazer isso. O pastor Joaquim sempre foi e é de dentro da minha casa. Volta e meia, liga para mim para saber como que eu estou. Ao longo das décadas, são 35 anos que estou morando aqui em Palotina, eu sou muito grato. Aprendi muito com o pastor Joaquim. E a gente vê o trabalho que ele faz. O trabalho que ele faz é um trabalho, é uma semente lançada. Às vezes é como a própria passagem bíblica. Às vezes a semente é lançada num pedregulho, às vezes a semente é lançada à beira do caminho, às vezes a semente é lançada em algum lugar que às vezes os pássaros vêm e acabam comendo aquela semente e a semente não germina, mas em algum momento ela vai cair em alguma terra fértil. E caindo ela em uma terra fértil, com certeza ela vai trazer produção. E em trazendo produção, é claro que virão os frutos. E não tem coisa melhor nessa vida, embora nós temos que ter no âmbito material o nosso esforço. Bom, vamos olhar, vamos ver o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está liquidado, praticamente varrido do mapa da Federação Brasileira, infelizmente. Até onde a água não chegou, também está destruído.